Minha super horta em 1 metro quadrado e diferente de todas as outras, essa daqui é em vaso e ela está em constante produção e evolução. Para quem não me conhece, eu sou o Raihack, o professor do cultivo. Tô aqui para te ajudar a ter plantas fortes e saudáveis mesmo em vaso e em pequenos espaços. Com esse vídeo você também vai ser capaz de ter uma horta completa em 1 metro quadrado e colher muito. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão aqui embaixo e se inscreva. Já deixa o seu joinha para não se esquecer, porque esse é o adubo para eu trazer cada vez mais vídeos como esse aqui no YouTube. E se surgir alguma dúvida durante todo o vídeo, senta o seu comentário, deixa o seu comentário aqui embaixo, que eu faço questão de responder cada um de vocês e quem sabe vir o tema para um próximo vídeo. Para você que tem pouco espaço, o melhor vaso que existe são os vasos quadrados, pois ocupam cada cantinho do seu ambiente. Quanto maior esse vaso, quanto maior essas jardineiras, vai ser mais fácil de cultivar, porque vai ter mais terra para a planta se desenvolver. Prefira os vasos de fibra mais grossa e não utilize a cor preta para não esquentar as raízes e o substrato. Nessa jardineira aqui eu tenho as plantas que não gostam de muita umidade nas suas raízes. Então eu tenho o alecrim, esse arbusto que a gente sempre deve deixar um galho mais comprido. E quando a gente realiza a colheita, precisa ser desses galhos mais baixos. Nunca poda esse galho mais alto. Coloquei até um tutor para estar direcionando esse crescimento. A colheita são dos ramos mais baixos, gerando a ramificação da nossa planta. Eu vou aproveitar e vou colher bastante para distribuir a energia por todo o pé. Daqui uns dias ele vai brotar pareinho em todos os locais que eu tô podando. Na frente do alecrim eu tenho a cebolinha, que eu já colhi muito. Ela foi plantada a partir de mudinha e eu realizei uma poda drástica para ela rebrotar por completo. Aqui na parte de trás eu também tenho a aruda. Essa é um arbusto mediano, mas ele estava crescendo reto demais. Eu realizei a poda, vocês podem ver os brotinhos que eles já emitiram. E aqui eu tenho uma árvore na minha jardineira, isso mesmo, uma árvore. O louro, que também é um tempero muito utilizado. Eu gosto muito para usar para temperar o feijão, fazer a feijoada. E agora que está emitindo as suas brotações. Ele deu uma travada quando eu plantei a jardineira. Faz mais ou menos uns 2 para 3 meses que essa jardineira foi montada. Então eu já colhi muita coisa, mas o louro deu uma travada e agora que está brotando. Aqui nesse espaço vazio eu tinha plantado a tagete, que encerrou o seu ciclo e eu colhi algumas flores e agora eu estou pensando no que eu vou replantar aqui. E no cantinho eu também tenho o alho nirá. É um alho que a gente colhe a folha dele. Tem a folha mais aromática, mais perfumada do que todas as outras plantas, do que todos os outros tipos de alho, do que aquele alho de cabeça. Esse daqui ele segue produzindo o ano inteiro, basta a gente ir colhendo as folhas e utilizar como tempero. Essa jardineira é aquela com substrato mais úmido. Eu já colhi dela bastante alface, bastante salsinha, que estava completando todo esse espaço do vaso e ficou apenas o manjericão. Tá na hora de eu realizar o replantio de saladas aqui. O manjericão, ele também tem cerca de 3 meses e foi podado diversas vezes. Pro manjericão seguir crescendo bonito, volta e meia a gente tem que fazer uma poda de rejuvenescimento, diminuir um pouco o tamanho da copa dele nas ramificações para ele rebrotar. Colha sem medo. Manjericão você não deve colher a folhinha. Quando você vai colher, você pega o ramo num entrenó e corta para estar utilizando. Para completar esse 1 metro quadrado, eu ainda tenho 2 vasos. Esse quadradinho aqui, que tem um pé de pimentinha malagueta, que eu também já colhi bastante. Já realizei uma poda de rejuvenescimento, tá brotando, produzindo mais flores e produzindo mais pimentas. E aqui na parte de baixo,
eu tenho um vasinho de morango, que ele também é novo, mas está produzindo muito e falta mais plantio aqui no meio. Nós estamos só começando o nosso vídeo e olha quanta colheita! O manjericão eu vou estar utilizando para fazer um molhinho verde e o alecrim eu vou desidratar para triturar junto com o sal grosso e fazer um sal temperado. E aqui nessas duas jardineiras eu tenho mais 1 metro quadrado produtivo. Essa jardineira que não retém tanta umidade, que eu tenho o osmarim, o parente do alecrim. Aqui na frente tem a cebolinha. Esse pé de tomate, ele era bem comprido e produziu bastante. Eu deixei vir 2 brotos embaixo para substituir o central e voltou a produzir tomate. Então neste galho aqui está produzindo e aqui do lado eu tenho mais um galho dele que também está produzindo. Então eu sempre tiro aqui com uma tesoura ou com o próprio dedo os galhos ladrões, mas lembre-se que no caso do tomate cereja, a gente pode estar selecionando um desses brotos laterais para substituir a haste central e ela também vai continuar produzindo. E essa aqui é a jardineira que retém mais umidade. Eu tinha plantado bastante alface, bastante almeirão, ainda sobrou um aqui atrás. Nesse cantinho, o coentro que eu colhi bastante, mas eu deixei a sementar. Tá quase na hora de colher as sementes e plantar novamente as sementes do coentro. Tem mais salsinha aqui crescendo, morango sempre para a borda e eu plantei agora uns pezinhos de milho nessas grandes jardineiras para produzir. E aqui tem o meu quiabo que está iniciando a produção também. Para nossa horta em 1 metro quadrado sempre está produzindo, a gente precisa continuar plantando. Então hoje eu vou plantar mais um pouquinho de coentro, que é bom a gente dar aquela quebradinha nele para a semente ficar exposta. Pode amassar bem. Quebrando vai ficar mais fácil dele germinar. Lembra que eu falei da tagete? Tem mais algumas sementes de tagete aqui da própria planta para a gente plantar e vamos plantar algumas batatinhas. Quando a gente tem a batatinha pequenininha assim e deixa ela no escuro, numa caixinha de papelão, ela vai emitir a brotação. Se uma batata grande como essa brotar, você pode cortar ela em pedaços e deixar secar antes de realizar o plantio. Eu vou plantar ela inteirinha que corre menos risco de apodrecer. Tirei a palhinha protetora, abri aqui um bercinho e o nosso coentro vai vir espalhado por toda essa valetinha, com certo distanciamento. Então vamos plantar ele aqui. Vamos espalhar bem essas sementinhas por toda a nosso berço, a nossa valetinha de plantio e cobrir levemente com as pontas dos dedos. Eu não recomendo você cobrir com palhinha protetora aonde ficou a semente. Deixa a palhinha protetora de um lado para o outro e aqui a semente. A nossa tagete que eu tinha falado, vamos aproveitar para plantar um pouco aqui no nosso vaso do morango, tirar a semente, dar uma misturadinha com o substrato, afasta a palhinha protetora, aqui vai nascer tagete. E aqui em cima, na nossa jardineira mais sequinha, também vamos plantar um pouquinho de tagete. Acredite, vai nascer. Parece que eu tô sendo meio bruto, meio descuidado, mas a tagete nasce super facilmente. Com essa misturadinha que já nasce. Para plantar batata, plantas rizomatosas que ficam embaixo da terra não podem reter muita umidade. Então vai com essa jardineira aqui. Eu vou distribuir as batatinhas que depois que eu colher o milho, eu vou poder deixar elas se desenvolverem e ocupar esse lugar aqui. Então eu vou plantar mais ou menos dessa forma. Essa maior não precisa também ser muito profundo assim. Vamos cobrir. Jogar a batatinha. Mais ou menos ali o que é uns 5, 6 centímetros. Eu digo que é o dobro da profundidade do tamanho dela. Ela tem 2 dedinhos, eu estou plantando a mais ou menos 4 dedinhos de profundidade. Aqui tem mais raiz de tomate, tomar cuidado.
Se o brotinho ficar para cima, melhor ainda. Aonde tem bastante palhinha protetora, a gente dá uma afastada. Aonde tem pouca palhinha protetora, a gente não precisa afastar. E vamos aproveitar e plantar mais um pouquinho de tagete aqui no meio. Uma cápsulazinha de semente de tagete aqui. E uma cápsula de semente de tagete aqui. Se eu fosse você, eu estaria me perguntando, tá, mas como que deixa o substrato mais seco ou o substrato mais úmido? É muito simples. Dependendo daquilo que você coloca no substrato, vai mudar a sua característica. Por exemplo, casca de arroz carbonizada, o carvão da churrasqueira, se você quebrar ele e misturar no substrato, a perlita, areia grossa, e é só você fazer regas mais espaçadas que o substrato também fica mais seco. O que umedece o substrato? Todo tipo de matéria orgânica, humus de minhoca, folha seca decomposta, esterco de animais, tudo que é matéria orgânica ajuda a reter a umidade. Não adianta você sair pegando qualquer planta e colocando junto num vaso e achando que vai bem. Por exemplo, a hortelã, a menta, o poejo, as plantas que eu tenho aqui de forma individual é porque elas brigam, elas são tão invasivas que acabam matando uma a outra sufocadas. Esse tipo de planta tem que cultivar separadamente. Como eu sempre digo, o básico é fundamental. Você plantar junto as plantas que gostam de um substrato mais seco, oferecer mais umidade para as plantas que gostam de mais umidade. Para mais conteúdos como esse, não se esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativa o sininho para ter os próximos vídeos chegando para você. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários que quem sabe vira o tema de um próximo vídeo. Te vejo lá!